Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Boa Safra, referente ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes conosco Marino Colpo, CEO da Boa Safra, e Felipe Marques, CFO e IRO da Boa Safra. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Na sessão de perguntas e respostas, pedimos para que as perguntas sejam enviadas aqui pela plataforma do webcast. A seleção dos slides será controlada por vocês. Gostaria agora de passar a palavra ao Marino, que fará a sua apresentação. Por favor, Marino, pode prosseguir. Obrigado, Ellen. Bom dia a todos. Em abril, nós completamos aí um ano de abertura de capital. E nós, como companhia, estamos muito animados com o tanto que realizamos nesse período. Graças ao IPO, nós tivemos aí um aumento muito forte da nossa capacidade de processamento, armazenamento e, obviamente, de investimento. Eu destaco como ponto positivo nesse um ano, principalmente o nosso time de obras, tá, que foi capaz de entregar 3 plantas, né, Cabeceiras, Buritis e a unidade de Jaborandi, que já operacionalizou nesse ano, né, apesar da fábrica não estar totalmente pronta ainda, nós esperamos entregá-la 100% nos próximos meses. Mas o time teve um papel fundamental e o nosso crescimento ele continua com muita força. Já temos aí 3 obras anunciadas, tá, para o ano que vem, que são os CDs de Balsas Maranhão, CD de Sorriso e também uma planta nova em Primavera do Oeste. Então, aumentando fortemente a nossa capacidade. Mudando para o slide de número 3. Falando sobre os principais destaques, eu gostaria de destacar o nosso aumento de quase 60% nos contratos de venda a performar. Eu vou falar um pouco mais deles nos slides à frente, mas, de fato, o número que principal representa a companhia é os números dos pedidos, tá? Porque, falando até um pouco de sazonalidade, vocês que acompanham a Boa Safra sabem que nós tradicionalmente temos um primeiro e um segundo tri mais fracos, um primeiro e um segundo tri de forte despesa, e que o faturamento que realmente importa, o faturamento de semente, ele é concentrado no terceiro e quarto tri. E o guia, a informação mais importante que a gente pode dar para vocês de como andam os pedidos da companhia são nos contratos de venda a performar, que estão crescendo aí tanto em volume quanto em receita financeira, né, na base de 60%. Eu acho que esse é o principal destaque e é o que realmente mostra o desempenho que a companhia está esperando para ter durante esse ano. Destaco também desses contratos de venda a performar que os materiais com biotecnologia têm crescido no nosso portfólio. Então, a gente tem, além de aumentar o volume, a gente tem aumentado também materiais que entregam mais valor, tá? Que entregam mais produtividade para o agricultor e, consequentemente, também são mais rentáveis e mais caros para a companhia. Então, 90% da carteira de pedidos já está com biotecnologia. Jaborandi, nós concluímos aí a primeira etapa da obra, iniciamos aí a UBS de Primavera do Oeste, então nós vamos ter mais uma planta no Mato Grosso, tá? Então é a primeira planta da companhia no Mato Grosso, que vai se somar ao CD de Sorriso, então a gente espera ter uma planta no estado, junto com um CD no estado, então a gente vai melhorar muito a logística para o estado, que é o principal estado produtor do Brasil, a gente quer crescer mais o market share lá. E também eu destaco, tá, a entrada da Boa Safra no índice de small cap da B3 e também o lançamento do nosso Fiagro. Tá? O Fiagro ele é uma alternativa
para a companhia, ele vai ajudar muito o capital de giro da companhia. É importante ressaltar que, à medida que a companhia tem crescido com as suas vendas, mas não só isso, vendido produtos mais caros, porque assim, a semente, a gente tem passado por uma mudança tecnológica forte, novas biotecnologias chegando e também um aumento de venda de TSI. Isso faz com que a semente ela seja cada vez mais relevante no custo da lavoura. Então, o custo da lavoura ele é cada vez mais forte em sementes, tá? Então a semente é cada vez mais representativa e com isso os nossos clientes, os produtores, eles acabam demandando por uma compra da semente a prazo, né? E sobretudo em anos agora com o aumento do custo dos fertilizantes, e o Fiagro ele é uma alternativa muito forte para isso. Ele é uma alternativa boa para a companhia e para o investidor do Fiagro, porque para a companhia ele representa um acesso ao capital mais barato. Então a companhia ela consegue vender a prazo e o custo do capital de giro dela é mais em conta dentro do Fiagro. E para o investidor do Fiagro é uma alternativa boa, principalmente para a pessoa física, pela isenção de imposto de renda e ter um recebimento aí praticamente fixo. Realmente a gente está muito animado com o Fiagro. A gente acha que o Fiagro vai ajudar a alavancar o crescimento da empresa. Eu gostaria de falar também que, assim, uma análise simples, tá, do trimestre, a gente sempre recomenda olhar a empresa, de fato, 12 meses contra 12 meses, tá? E vocês vão ver que a nossa atividade realmente é anual. Uma análise simples do trimestre, vocês vão perceber um descolamento aí dos dados operacionais, tá? Dos contábeis. Então, contabilmente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante a apresentação, mas contabilmente vocês vão ver que a companhia teve um prejuízo, mas de fato esses números são mais contábeis e de fato não representam a realidade da companhia e o que a gente tem esperado para os próximos trimestres, tá? Então a gente está bem animado aí com o volume de contratos a performar, com os pedidos em carteira. Então a companhia ela vai vir com números aí que nós estamos bem animados aí para o ano de 2022. Mudando para o slide número 4. Falando um pouco dos números da Boa Safra, vocês vão ver que, olhando os últimos 12 meses, a gente tem um bom crescimento, tanto em faturamento, quanto em EBITDA, quanto em lucro líquido. Tá? E eu gostaria de destacar que realmente é difícil comparar um trimestre contra o outro. Vocês vão ver que, apesar de a gente ter tido um aumento forte de faturamento no primeiro TRI de 2022, ele realmente não representa muito um faturamento da companhia, porque ele é focado em commodity, tá? Então, esse faturamento, basicamente, é de matéria-prima ou algum descarte de semente que sobrou do ano de 21, tá? E matéria-prima comercializada. Então, são produtos aí com uma margem muito baixa e, de fato, a gente não tem praticamente nada de semente comercializada no primeiro trimestre. Então, sazonalmente, o nosso resultado é sempre um primeiro TRI de muitas despesas, um segundo TRI também de muitas despesas e um terceiro e quarto TRI de faturamento que representa o core business da companhia, que é o faturamento de sementes. Tá? O Felipe vai entrar um pouco mais em detalhes nos slides à frente, mas uma grande parte do resultado, tá, são de efeitos aí não caixa,
tá? E sim de variação de preço da própria commodity, marcações de preço da própria commodity. Esses efeitos também têm sido mitigados com a nossa política de hedge. E basicamente o resultado que vocês estão vendo é puramente contábil, mas não representa aí o que nós estamos esperando para a companhia nesse ano. Mais embaixo falamos aí dos destaques operacionais, mostrando aí que nós estamos aí em termos de matéria-prima um aumento de 22,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Então a gente está recebendo mais, as plantas estão processando mais, quer dizer, nós investimos aí nessas plantas nas expansões durante o IPO e estamos até o momento com 22% de capacidade de volume a mais do que no ano passado. E novamente a carteira de pedidos, tá? Que esse ano subiu para 742 milhões, frente a 467 milhões, uma variação de 58,8%. Mudando para o slide de número 5. É sempre importante ressaltar o ciclo de produção da semente de soja no Brasil. E que nesse primeiro trimestre de 21 nós temos a colheita da soja. Tá? No segundo TRI a gente tem um beneficiamento e armazenamento da semente. No terceiro TRI nós temos aí que o início realmente do faturamento da empresa, tá? Porque se inicia a safra e a gente envia, tá, os nossos produtos para os CDs, tá, e também para o produtor plantar. Então, no terceiro TRI a gente tem faturamento e no quarto trimestre também o final do faturamento de todas as sementes. Tá? Mudando também para o slide de número 6, vocês vão ver que esse desenho ele representa de fato o que ocorre com a empresa, com a companhia, durante os 4 trimestres do ano. E agora, no primeiro, a gente inicia a colheita, o beneficiamento da semente. Tradicionalmente, nós temos aí custos elevados, nós temos uma alta necessidade de caixa e capital de giro. É uma época que a gente compra muita matéria-prima, tá? E aí a gente acaba formando estoque. Normalmente a gente tem um baixo faturamento e baixo resultado, mas é um período de grande volume de vendas, tá? Então, de fato, as vendas elas são feitas no primeiro e no segundo trimestre e o faturamento é feito no terceiro e quarto TRI. É claro que tem um pouquinho de venda ainda no terceiro TRI, mas que é a semente pré-embarque, tá? Mas é menos do que 10% do nosso volume, tá? Então, a força das vendas, elas tradicionalmente ocorrem aí no primeiro e no segundo trimestre. Portanto, o número mais importante que a gente tem para mostrar é realmente os pedidos em carteira, tendo em vista que ele é um trimestre, o primeiro TRI é um trimestre de forte despesa para a companhia e tradicionalmente de resultado muito baixo, tá? Ou prejuízo. Mudando para o slide de número 7. Falando um pouco sobre os campos de semente, tá, e volumes recebidos. Então, o que é isso? Tá? É o volume de semente que nós já recebemos, é o volume de sementes que a gente está processando, é o volume de sementes que a gente está recebendo nas nossas indústrias durante esse ano. Tá? Então, a gente teve um forte aumento, tá, de 21%. Então, quando comparados aí em 2021, no mesmo período, a gente tinha 166 mil toneladas, hoje estamos com 203 mil toneladas. A nossa área plantada, que era de 80 mil hectares, ela veio para 105 mil hectares.
e nós temos aí já 80% dos nossos campos colhidos, tá? Com 20% dos campos ainda a colher. Então, esse é o volume de semente que ele vai gerar o nosso faturamento no terceiro trimestre. Então, a gente está comprando essa matéria-prima, e é a semente que a gente está processando. Mudando agora para o slide de número 8, eu acredito que esse é um dos slides mais importantes da companhia, se não o mais importante da companhia, principalmente durante o primeiro e o segundo trimestre, pois é ele que dá aí uma grande visibilidade para o resultado, né, para os pedidos em carteira e para o resultado que a gente tem projetado para a companhia para o ano aí, para o ano corrente, tá? Falando um pouco dele, se você olhar o primeiro trimestre de 21, né, nós tivemos aí um faturamento de 13 milhões, tá? Também basicamente de commodity, mas lá em cima você vê que a gente teve um forte número de pedidos em carteira, que era 467 milhões de pedidos em carteira. Tá? Indo para o segundo trimestre, a gente continuou faturando as commodities, 41 milhões, mas os pedidos em carteira aumentaram em 79 milhões, tá? Então aí pedidos, e esses pedidos em carteira, eles representam basicamente a venda de sementes, tá? Aí não tem pedido de commodity ou pedido de outros produtos que não sejam semente de soja. Então os pedidos em carteira subiram 79 milhões para 546 milhões. E aí, é claro, na virada do segundo para o terceiro tri, a gente, desses 546 em carteira, nós faturamos 339 milhões, né, e mais um pouco que foi vendido entre o segundo e o terceiro tri, mas chegamos aí num faturamento de 586 milhões no terceiro trimestre, tá? Desses 339, com certeza eram sementes, tá? Mais alguma coisa de commodity, então você tem aí um forte trimestre, que foi o terceiro tri. E ficamos ainda com 207 milhões de pedidos em carteira a performar, que foram faturados no quarto tri, tá? 207 milhões de sementes, mais um pouco de commodities, talvez um pouco de pedidos que foram feitos aí de última hora, tá? Mas os nossos pedidos em carteira no final do quarto trimestre, tá, estavam zerados. E aí nós começamos a trabalhar a safra de 2022, que é o que vai ser faturado em setembro. Agora, no primeiro trimestre, nós tivemos basicamente um faturamento de commodities, tá, 75 milhões em cima de grão, um pouco de variação do preço da matéria-prima, que o Felipe vai explicar mais adiante, mas o número que deixa a gente muito animado é que em carteira hoje nós temos aí já 742 milhões de sementes que a gente espera ser faturados aí entre o terceiro e o quarto trimestre. Então a gente está vindo já com um número bastante forte, um aumento aí de quase 60% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Mudando agora para o slide de número 9, eu gostaria de convidar o nosso CFO, Felipe Marques, para apresentar os números. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Marino. Bom, aqui eu continuo aqui a apresentação com vocês, falando dos nossos principais indicadores financeiros que a gente teve aqui nesse trimestre e olhando também os últimos 12 meses, né? Como a gente já reforçou várias vezes a questão da sazonalidade da companhia, a gente conseguir mitigar esses efeitos olhando um período de 12 meses. Bom, do ponto de vista da receita líquida, a gente teve uma receita líquida bem expressiva para o primeiro TRI de 2022. Ele é fora do usual. A gente teve realmente alguns problemas logísticos
das trades em geral para estar retirando essa soja no final do ano, e isso acabou ocorrendo dentro do primeiro TRI. Como vocês sabem, que é soja em grão, essa operação de soja em grão ela acaba sendo uma operação de rentabilidade, né, próxima de zero no final do dia, e então por isso que teve aí uma receita tão grande, mas é basicamente de grão, tá? Não tem semente aqui nessa composição de forma representativa no final do dia. E que a gente teve um crescimento, quando a gente olha, né, mais uma vez no LTM, nos últimos 12 meses, a gente olha aí a gente 1.105 bi, mantendo aquela nossa tendência aí de ter um faturamento da companhia já acima de 1 bi de reais. No slide 10, aqui a gente entra no detalhe do custo da companhia, e aqui o custo ele acaba sendo muito reflexo da receita, né, que é uma receita basicamente de grãos, então ela acaba tendo um componente aí grande, muito próximo da própria receita. Ela acaba superando por uma questão de marcações a mercado e de fechamento de preços de marcação a mercado em dezembro, versus o que foi realizado aqui dentro do primeiro TRI, e a gente também tem uma grande composição desses 10 milhões de resultado bruto, aproximadamente 6 bilhões de reais, eles são de operações de efeito não caixa, de marcação a mercado, antecipação a valor presente de contratos, que acabam trazendo o resultado bruto da companhia para menos 10 milhões, mas quando a gente olha aí o LTM dos últimos 12 meses, a gente vê aí que a gente mantém a nossa tendência de alta no resultado bruto, atingindo 157 milhões de reais, uma alta de 37% referente ao mesmo período do ano passado. Do ponto de vista do EBITDA, aqui do EBITDA a gente já está refletindo aqui o novo formato da companhia, né, dado as nossas aumentos de capacidade e o nosso objetivo de crescimento. Então teve uma subida das despesas administrativas e das despesas de vendas com a equipe mesmo, isso acaba não sendo alocado aí de acordo com a nossa receita, né, que é no terceiro e no quarto trimestre. Então a gente teve esses aumentos aí de despesas de venda e despesas administrativas que a gente só realmente consegue mostrar o resultado, vamos dizer assim, desses investimentos que a gente fez em equipe e estrutura, quando a gente tiver realmente o nosso resultado de venda de semente que ocorre no segundo semestre. Quando a gente olha aqui o EBITDA da companhia, a gente vê claramente um aumento de despesas de vendas administrativas pós o IPO, né, e toda a estrutura de crescimento que a gente está entregando. Mas quando a gente olha do ponto de vista dos últimos 12 meses, mesmo com esse aumento de estrutura que a gente está tendo, né, a gente entrega aí um EBITDA de 129 milhões de reais, um aumento de quase 33% em relação ao mesmo período de 2021. Então, bem em linha, mostrando realmente a nossa tendência de entrega constante de resultado, com crescimento e rentabilidade. Quando a gente olha aqui o resultado líquido da companhia, no slide 12, a gente vê que realmente nesse TRI a gente teve aí um prejuízo, né? Eu acho que isso é natural, o primeiro e segundo TRI a gente ter resultados que oscilam muito, porque tem basicamente grãos que vão ser vendas de custo muito próximo ao que foi comprado, né? E devido às marcações a mercados que a gente tem. Então, isso é algo que realmente vai ser inerente aos nossos resultados como companhia, ainda mais nessa volatilidade. O que a gente reforça aqui é a nossa política de hedge, né? Então, que a gente continua executando ela rigorosamente e que a gente só captura uma parte dela aqui no final, porque todas as nossas carteiras de pedidos elas não consideram na nossa
no nosso resultado. Então, eu sempre só tenho aqui a perna da compra, né, da matéria-prima, e do hedge da compra também, que está sendo marcado a mercado nesse primeiro TRI, que a gente ainda não comprou toda a matéria-prima das vendas que foram realizadas. Mas a gente olha aqui no resultado dos últimos 12 meses, a gente mostra também uma super consistência no lucro líquido de quase 124 milhões de reais, um crescimento de 88,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Aqui no slide 13 a gente reforça a questão da sazonalidade, então ela está bem dentro aqui dos nossos padrões, o primeiro e o segundo TRI, como a gente já falou várias vezes para vocês. A única diferença é que a gente realmente teve um estoque de passagem maior aqui no primeiro TRI de 2022 por uma questão aí logística de mercado, e que ela acabou ocorrendo no primeiro TRI, ao invés de ter ocorrido lá no quarto TRI de 2021. Bom, do ponto de vista de CAPEX, no slide 14, a gente mostra aqui que a gente está expandindo, né, o nosso CAPEX, entregando as nossas obras, e realizamos investimentos aí significativos já no primeiro TRI de 2022, justamente para a gente entregar nossas obras no período que a gente precisa, e estamos utilizando todos os recursos aqui da companhia, junto com a nossa área de engenharia dedicada que a gente tem, para que a gente consiga estar entregando essas obras no prazo e nos orçamentos que a gente estipulou. Então, essa condição que a gente tem de conseguir liberar os recursos rapidamente, isso tem sido super importante para a execução das nossas obras da companhia, que são os recursos, né, basicamente que vieram do nosso IPO, mas que a gente continua falhando todos os trabalhos com os bancos de fomento para a gente conseguir financiar de 50% a 80% de todo o CAPEX da companhia em prazos de longo prazo. No slide 15, a gente olha um pouco da nossa situação do nosso balanço da companhia, alguns indicadores. Então, a gente continua aí com caixas expressivos, mesmo num período aí que é um período de baixa de caixa nosso, né, de compra de matéria-prima, mais quase 150 milhões de caixa na companhia. Então, a nossa dívida bruta é em 130 milhões, então continuamos aí com uma dívida líquida de menos de 20 milhões de reais. E mantendo aí dívida líquida e EBITDA, né, negativo. Então, mostra que a gente está com um balanço super forte na empresa, permitindo aqui a gente atingir, dar prosseguimento a toda a nossa necessidade de capital de giro e também de CAPEX que a gente tem pela frente, além de ter a alternativa, né, do FIAGRO, como o Marino aqui comentou, que é mais uma outra fonte de financiamento que a gente pode estar tendo para parte do nosso CAPEX e também para o próprio capital de giro da empresa. Do ponto de vista de ESG, no slide 16, a gente, né, feliz aqui de estar participando já de alguns índices da Bolsa, né, acho que é só o começo, o índice de Small Cap, o índice Brasil Amplo, o Governança Cooperativa Trade, o índice de consumo. Então, acho que à medida aí um ano de IPO, o nosso trabalho aqui, de toda a equipe aí do RI, com a Ellen, né, a gente vem, né, tentando fazer o nosso trabalho, levando todas as nossas informações e sendo mais participativo aqui no mercado de capitais na Bovespa, na B3. E no slide seguinte tem um anexo só do nosso balanço, né, só como referência para vocês, para a gente estar discutindo, e também no anexo 2. Então, vou passar a palavra aqui a Ellen, para a gente focar no nosso Q&A, que acaba sendo aí uma parte interessante ouvir todos vocês e poder esclarecer todas as dúvidas aqui do nosso ano que está apenas começando. Obrigado. Bom, a primeira pergunta vem do Richard Rodrigues. A Boa Safra basicamente compra a semente tecnologia e aplica essa tecnologia na semente para obter uma melhor qualidade.
Ele está perguntando aqui se não seria interessante a gente investir em tecnologia para gerar a própria tecnologia para melhoramento da semente e que isso diminuiria um dos principais riscos de mercado da empresa, né? Então ele quer saber por que a gente não investe na nossa própria tecnologia. Bom, Richard, hoje não é um dos focos nossos, tá? O que acontece? O mercado brasileiro tem 7 empresas aí de genéticas, grandes empresas, tá? E a Boa Safra, ela já teve aí algumas oportunidades de fazer parcerias mais estratégicas com algumas delas, já teve a possibilidade de entrar nessa área de pesquisa, mas o que a gente tem entendido que a melhor estratégia para a companhia é realmente se manter neutra e realmente se manter trabalhando com todas, tá? Então hoje a gente tem 7 genéticas no nosso portfólio, nós temos aí genética e material da Bayer, genética e material da GDM, temos Syngenta, Corteva, BASF, TMG. Então a gente é uma empresa que a gente tem uma amplitude de portfólio, tá? A gente trabalha com o portfólio de basicamente todas as empresas, e a gente acredita que esse é o melhor caminho para a companhia, tá? Até porque o cliente na ponta, o produtor rural, ele, ele não planta fechado assim com uma empresa. Tá? Então, imagina que você tem uma fazenda, por exemplo, e aí na sua fazenda você tem lá uma área, você planta 3 materiais na fazenda, um numa área de areia, que é uma área mais arenosa, um num pivô e o outro numa terra vermelha. Você não fala, olha, eu só coloco biotecnologia da Bayer, eu quero só tudo genética Bayer dentro da minha propriedade, ou tudo genética GDM. Você pode até colocar, mas a maioria dos produtores ele busca a melhor tecnologia, a melhor genética para o cenário. Então, se mesmo que você tenha uma preferência por uma tecnologia da Bayer, se você tem um material da Syngenta que vai muito bem numa terra de areia, você quer aquele material específico para a terra de areia, numa terra que você tem mais arenosa e assim vai. Então, os clientes eles acabam sendo multiplataforma, multigenética, e a gente acredita que essa é a melhor estratégia para a Boa Safra também. Ok, vamos para a segunda pergunta aqui. Vem do Vinícius. Como a empresa mitiga os riscos de gastos além do necessário para o terceiro e quarto TRI, para que isso seja suficiente para atender a demanda sem que haja falta ou sobra? Bom, pelo que eu entendi um pouco aqui dessa pergunta, seria mais no sentido dos materiais, tá? Então, realmente é um desafio, tá? A gente estar produzindo os materiais que, por exemplo, para que não tenha falta nem sobra. Nos últimos anos, a gente tem experimentado normalmente falta dos materiais, tá? Até porque a gente tem um produto que tem sido bem demandado, mas é claro que tem alguns materiais ou algum produto em específico que às vezes não está tão demandado no mercado, às vezes ele não performou muito bem no último ano, ou a gente fez todo um trabalho de divulgação e lado a lado, mas acaba que o material às vezes você divulga, e ele acaba não caindo no gosto do cliente, do produtor final. Aqui na Boa Safra a gente desenvolveu a gente tem o Salesforce e a gente tem uma equipe de vendas bastante robusta, são quase 50 pessoas no campo, e essas pessoas elas acabam captando muito das impressões dos agricultores, das impressões dos campos de lado a lado, das impressões
das lojas, das revendas, que são nossos parceiros, das impressões dos técnicos e muito dessa impressão da ponta. Então, a gente acaba compilando tudo isso e aí acaba escolhendo os materiais que a gente vai plantar, os materiais que a gente acredita que vão ter demanda, né? E aí em cada região. E, mas é isso, eu acho que a gente usa muita tecnologia para definir isso. A gente tem muita informação próxima do campo, mas é óbvio que sempre tem alguns erros, às vezes a gente se engana um pouco com o material, acaba achando que o material teria uma demanda e a demanda dele é um pouco maior ou um pouco menor, mas eu acho que faz parte, numa média a gente tem acertado bastante aí como companhia. Obrigada, Marino. Vamos para a terceira pergunta aqui, também do Richard. Qual é o diferencial competitivo que a gente vê da Boa Safra frente aos nossos concorrentes? Eu acho que o grande diferencial da Boa Safra é a qualidade, tá? Então, se eu tivesse que enumerar aí, o principal é a qualidade. Hoje, a nossa semente ela é muito reconhecida pela qualidade. A gente tem sentido aí uma demanda muito forte, os produtores querem conhecer, a marca ela tem sido bem trabalhada, a marca tem sido reconhecida como um padrão de alta qualidade, como uma semente que entrega. Eu acho que esse é o principal ponto, é a qualidade, tá? A gente sempre pensa no cliente à frente, mas eu quando comparo os meus concorrentes, eu acho um pouco que a gente tem uma certa diferença em organização, a gente investiu muito em gestão no passado, a gente investiu muito em processo, então a gente tem uma companhia que tem todos os processos mapeados, todo um controle de qualidade mapeado, e isso acaba chegando assim na ponta, né? Eu acho que uma equipe robusta, eu vejo que muitos dos nossos concorrentes não têm essa equipe robusta. Eu poderia dizer que hoje a gente também tem um acesso a capital, tá? Então, não que os nossos concorrentes não tenham, mas a gente é a única empresa listada do setor, então a gente tem um acesso a capital aí com novas ideias, por exemplo, o próprio Fiagro, de uma maneira aí mais fácil que o concorrente. E eu acharia também que volume, tá? Querendo ou não, nesse nosso ramo, a escala é muito importante. A gente tem percebido, conforme a gente tem feito plantas maiores, né, mais modernas, com equipamentos melhores e mais eficientes, que a gente tem tido um pouco de ganho de escala. Então, eu acho que a soma desses fatores, é lógico que coroada pela qualidade, se a gente perder a mão da qualidade, nenhum outro fator tem funciona, né? Então, eu acho que seria esses aí os fatores que é o diferencial competitivo. Ok, obrigada, Marino. Próxima pergunta vem do Pedro Fonseca. Tenho duas perguntas. Ele pede para que a gente dê um pouco mais de cor no crescimento da carteira de pedidos em relação a preço e volume, e como isso conversa com o nosso market share. E a segunda pergunta é se a gente poderia explicar qual foi o driver para o número de materiais com biotecnologia de 90%, né? Um pouco acima do que era indicado há alguns trimestres atrás. Bom, a carteira de pedido ela tem vindo muito forte, tá? Então, assim, nós temos percebido que os clientes têm buscado muito a Boa Safra para comprar, tá? Eu, assim, quando ela é comparada, tá? Eu não diria que teve uma grande, você comparar uma com a outra, um ano com o outro, eu não diria que teve muita antecipação, tá? Então, ela está bem em linha com o que foi no ano passado, tá? Então, a gente está muito satisfeito.
Sobre o preço e volume, a gente tenta manter algumas informações, assim, a gente acha que é uma informação um pouco estratégica para ser passada, tá? Tendo em vista aí os concorrentes da companhia, mas falando do market share, se você olhar a nossa carteira de pedido, ela está com um bom crescimento em volume também, tá? Mais ou menos em linha com o que a gente espera. No ano passado, a gente era uma empresa com uma capacidade de 130 mil bags, tá? E para esse ano a gente está indo para a capacidade de 170 mil bags. A capacidade que a gente tem hoje seria a capacidade máxima vendendo todos os produtos. Enfim, que não acontece. A gente sempre performa um pouco abaixo disso, tá? Como aconteceu no ano passado, a gente deve performar abaixo da capacidade máxima dos 170. Mas é a capacidade máxima. Então, a nossa capacidade está crescendo em 30%. A gente fez a mesma coisa nas áreas. Espera terminar o processamento de 30% a mais e a carteira de pedido crescer dessa forma, e o market share também, tá? É lógico que o market share cresce um pouco a menos que isso, porque a área plantada do Brasil segue crescendo. Eu tenho informações e acredito que mesmo com o aumento do custo dos insumos e dos fertilizantes, a gente continua num crescimento de área de plantio brasileiro, tá? E sobre a biotecnologia, em 90%, é, realmente está um pouco acima do que a gente imaginava, tá? Dando uma cor nesse número, tá? Em 2020 a gente vendeu mais ou menos 68% do volume com biotecnologia. Em 2021 a gente vendeu 80, quase 81, 80,7, se eu não me engano, com biotecnologia. E agora, até o momento, 90% dos nossos pedidos são pedidos, né, em carteira, são pedidos que têm alguma forma de biotecnologia. Isso me mostra que o cliente, né, o produtor rural quer investir, ele quer os melhores produtos, ele quer um produto que entregue mais, né, e é claro, é um produto mais caro, mas que tem mais valor para o cliente. E ele tem buscado a Boa Safra, principalmente nesses produtos mais caros, eu imagino que devido à qualidade, né, já que o produtor vai comprar um produto com tecnologia, com eventos de biotecnologia e com tratamento, ele opta por escolher, né, as melhores sementes, e no caso da Boa Safra, sem jamais estar aí destratando os nossos concorrentes, mas a gente, por todos os números, mostram que a gente tem um produto acima da média, tá? Em termos de qualidade. E próxima pergunta vem do Lucas. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre as possibilidades desses pedidos a faturar no primeiro TRI? Vocês acham que esse crescimento é real ou poderia ter uma mudança no comportamento do cliente adiantando pedidos devido à incerteza futura? Então, ele quer saber se a nossa carteira pode mudar, né, para frente. Bom, aqui o Felipe, acho que o Marino já reiterou aqui um pouco, dando um pouco de cor na nossa carteira de pedidos, mas ela é uma carteira de pedidos que a gente, olhando nos outros anos, ela tem um comportamento de ser crescente, né? Não de diminuir. E essa carteira hoje, a gente fazendo até um paralelo com o do ano passado, que a gente teve uma receita de semente de 700 milhões, então essa carteira de pedidos já supera no primeiro TRI as nossas vendas do ano inteiro do ano de 2021. Então, acho que isso a gente mostra a força dela, mas a tendência natural é que ela cresça, e como o Marino mesmo ressaltou, dado o aumento da nossa capacidade produtiva, a gente ter as condições para estar atendendo essa demanda que a gente está tendo, né? E como o Marino mesmo reforçou, a gente realmente entende que as antecipações, elas até tiveram ali, quando você olha no cenário
antes de dezembro, mas quando a gente olha aqui a data base de março, a gente já entende que ela já se normalizou e ela se torna meio que comparável com o mesmo março do ano de 2021. Ok, obrigada, Felipe. A próxima pergunta, na verdade, a gente recebeu perguntas de alguns investidores aqui com dúvidas sobre o Fiagro, então a gente vai juntar todas aqui. Então, dúvidas de qual o objetivo do Fiagro, qual que vai ser o impacto no nosso resultado, se a ideia é apenas ser uma estrutura de crédito ou se vai ser uma forma de patrimônio de estruturas físicas, né, com os CDs. Então, eu vou abrir aí para que a gente fale um pouco de como é o Fiagro e como é que ele vai funcionar. Legal, fico feliz aqui. Eu vi que realmente a gente recebeu bastante perguntas sobre o Fiagro e é algo que a gente aqui gastou muita energia e vem gastando para estar colocando ele de pé, né? O Fiagro, a gente reforça para vocês que ele é uma alternativa para a Boa Safra, né? Eu acho que vocês viram o nosso balanço, a gente tem um balanço assim super robusto, que a gente não precisaria de alternativas de funding no curtíssimo prazo, né? Mas a gente tem aqui, todo o nosso papel é sempre estar olhando para frente, no horizonte de médio e longo prazo da companhia, entregar todo o crescimento aí que do nosso IPO, do motivo do nosso IPO, né? Então, dado isso, o Fiagro ele entra como uma estratégia nossa com o crescimento dos custos de produção por parte do produtor e a semente sendo cada vez mais representativa, como que vocês estão vendo, a gente vê uma necessidade cada vez maior de crédito por parte dos nossos clientes e também por parte dos nossos produtores integrados, né, que acabam tendo seus custos de lavoura e necessitam de crédito para estar conseguindo ter os melhores insumos, os melhores serviços, para ter semente de melhor qualidade. E o Fiagro, ele se encaixa justamente aqui, né? Da gente conseguir possibilitar para todos os nossos clientes e produtores integrados um veículo que a gente consiga dar estruturas de crédito para eles, para que eles consigam produzir bem sementes e que eles também consigam comprar as nossas sementes da melhor qualidade possível e que não tenha uma restrição, por uma questão de restrição de crédito do próprio mercado, não conseguir ter acesso à qualidade, né, que é o nosso grande diferencial como companhia. E como a gente já teve até alguns questionamentos, né, até do nosso resultado de final de ano, que o nosso capital de giro estava maior da companhia, então a gente agora coloca esse mecanismo, que é o Fiagro, e tem uma possibilidade de ser parte do funding da companhia, ser colocado ali. Então, são esses recebíveis, vamos dizer, da companhia, que poderiam ser eventualmente alocados nesse Fiagro, e também, como foi a pergunta aqui, até também do nosso CDIs e UBS, né? Então, o Fiagro, por exemplo, ele já é o dono do nosso CD, da nossa CD e UBS de Primavera. O terreno, já parte desse terreno já foi comprado por esse Fiagro. Então, ele é um fundo híbrido, nesse sentido, que a gente poderia, dado o apetite, né, dos investidores do Fiagro e também da nossa decisão como companhia, de colocar outros CDIs, terrenos e também as suas próprias estruturas físicas dentro dele. Então, ele acaba sendo um veículo de funding para a gente bem híbrido e que, dependendo do interesse do mercado sobre o fundo, a gente pode estar colocando mais ou menos ativos dessas diferentes naturezas dentro do fundo. Então, é algo que a gente vai estar
compartilhando com vocês todo o trimestre, tá? Como que está indo essa evolução dos ativos que estão sendo colocados no fundo, como que estão sendo feita a venda das nossas cotas, para vocês estarem acompanhando a evolução dele ao longo do tempo, mas é uma decisão que a gente vai estar tomando aqui bem pontual, tá? De quais ativos e de qual momento, também aliado à demanda do mercado, que a gente vai estar colocando esse Fiagro tomando novos tamanhos. Muito obrigada, Felipe. A próxima vem do Richard. Existe algum contrato de exclusividade com os fornecedores de tecnologia? Como a Boa Safra se defende de possíveis concorrentes? Olha, hoje não existe assim, nenhuma forma de monopólio ou forma de exclusividade ou forma de acesso diferenciado, tá? A gente tenta trabalhar mesmo com uma base ampla de biotecnologias, tá? E base ampla de tecnologias. E eu acho que a grande resposta, então a gente acaba competindo, né, com os nossos concorrentes, o mercado é aberto, mas eu acho que a grande resposta é que a grande defesa ela seria bem a qualidade, seria o volume, seria a estruturação financeira, seria o atendimento ao cliente, o acesso à ponta. É, eu destacaria também a força da marca, tá? A Boa Safra tem se tornado uma empresa muito conhecida no agro. Ela é hoje, para vocês, se você olhar é lógico que não é parâmetro, mas não deixa de ser um parâmetro essas mídias digitais, sociais. A gente está na frente aí de grandes multinacionais em muitas delas, tá? Empresas de tecnologia, empresas aí muito grandes. Então, a Boa Safra tem se tornado uma empresa muito conhecida e a gente tem percebido isso aí na hora que o produtor escolhe, ele quer uma biotecnologia de uma marca, de uma empresa X ou Y, mas ele quer na marca Boa Safra, porque ele entende que a semente produzida pela Boa Safra reúne as características de qualidade. Então, acho que essa é a resposta. Ok, obrigada, Marino. A próxima pergunta vem do Guilherme Nunes. Ele quer saber quais são as estratégias da companhia para continuar crescendo, qual que é o patamar máximo de alavancagem que a gente espera chegar e para continuar a estratégia de asset light, né, porque a companhia não optou por fazer operações de BTS nos CDs. Bom, esse aqui eu respondo. Eu acho que tem a questão de ser asset light, a gente já entende que a gente é asset light por a gente não ter terras, né? E conforme eu mencionei do próprio Fiagro, a gente indo com o Fiagro e que já tem terrenos sendo colocados nele e eventualmente podendo ter CDs e até UBS, a gente aumenta ainda mais o nosso conceito asset light desde o nosso IPO, né? Então a gente entende que sim, essas operações BTS que a gente vê, em geral a gente não vê que são operações muito eficientes, tá? Custo de capital caro, que acaba realmente não fazendo sentido. Então, por isso que foi a nossa alternativa de ir para o Fiagro, que a gente consegue ter uma estrutura melhor e sendo mais asset light do que a gente tinha, né, desde o nosso IPO, que foi somente não ter terras, era o nosso conceito asset light. Então, a gente está levando o nosso conceito asset light para um novo nível, dependendo da evolução que a gente tem aqui com o Fiagro na companhia. Ok, obrigada, Felipe. A próxima pergunta vem do Vitor. Com relação à sazonalidade das receitas em razão do ciclo de soja, ele pergunta se a companhia teria interesse em comercializar outros tipos de semente ou se o nosso foco é somente semente de soja. Bom, hoje o nosso foco e a estratégia
ele está focada em semente de soja, tá? Apesar da gente já ter semente de milho e também de feijão dentro da companhia, apesar de não tão relevantes, pouco relevantes de fato, até o momento no nosso faturamento, mas sim, a gente tem olhado outras culturas, a gente enxerga que tem muitas sinergias, tá? Por exemplo, com outras culturas, porque a gente utilizaria o mesmo vendedor, é o mesmo canal de distribuição, a mesma revenda, a mesma loja, e também o mesmo cliente, que em muitos casos planta soja e outras culturas, né? A mesma marca, enfim. Então a gente acha que tem sinergias, tá? A gente tem olhado para isso, mas eu diria que é algo um pouco mais de médio prazo. No curto prazo, a gente tem visto uma avenida de crescimento muito forte para a semente de soja. A demanda dos nossos clientes pela nossa marca, pelo nosso produto, ela continua muito vigorosa e a gente tem ido muito nessa linha aí desse crescimento orgânico rápido, investindo em plantas, tá, para tentar capturar um market share maior do mercado. Obrigada, Marino. A próxima pergunta vem do Vinícius Oliveira. Ele quer saber se existe risco dos parceiros de campo onde se plantam as sementes em algum momento saírem da parceria, né? Quais seriam os benefícios que esses produtores têm para permanecer com a empresa e como é que eles como é que buscamos novos parceiros para substituir ou se tem algum como reserva, né? Quer saber como é construída a nossa relação com os nossos produtores integrados. Olha, Vinícius, é uma relação de boa parceria, tá? Então, é, a gente tem um turnover de produtores integrados baixíssimo, tá? Então, eu digo que de 200 produtores integrados no ano passado, a gente deve ter perdido aí um ou dois, tá? É lógico que a gente vem aumentando, a gente tinha 170, veio para 200, tá? Foi 198, 170 para 198, e perdeu dois dos que tinha. Pela experiência que a gente tem tido aí, nesses 13, 14 anos aí de companhia, a gente acaba não perdendo esses produtores integrados, pelo contrário, os produtores estão sempre querendo aumentar a área, tem muita gente querendo entrar. O bônus para quem é integrado é um bônus muito bom, tá? Ele gira na faixa aí de 10%, tá? É um pouco mais, um pouco menos, dependendo da distância que ele está da fábrica, mas para o produtor, esse bônus de 10%, ele muitas vezes ele aumenta em um terço, tá? A margem, a rentabilidade que ele tem na lavoura. Então, muitos produtores, quando eles calculam a margem, e um produtor vai ter uma margem aí, às vezes de 25% numa lavoura, e ele consegue ganhar 10% a mais bruto, tá, em cima do volume de sementes, então isso é muito relevante para o produtor integrado. E hoje não é uma grande preocupação nossa, é claro que é uma preocupação, mas assim, mas não o nosso foco. A gente tem achado uma disponibilidade boa de produtores querendo ser nossos integrados, tá? Ok, obrigada, Marino. A gente vai para a nossa última pergunta aqui, do Eduardo. Como a gente enxerga o TSI com nutrição e bioestimulantes como ferramenta para incremento do resultado financeiro da nossa margem? Eduardo, é exatamente isso, tá? Tanto o TSI quanto o TSI completo, tá? Que tem bioestimulantes e nutrientes, ele aumenta a margem, ele aumenta o faturamento. Hoje é o foco da companhia crescer, né, nesses produtos. Se você vê no ano passado a gente cresceu quase 70% no volume de TSI, tá? A gente
saiu aí de 13% do nosso volume para quase 20% do nosso volume com sementes tratadas. Para esse ano, a gente também temos metas bem arrojadas aí de crescimento do TSI, tá? E estimulantes, nutrição. Quando você compara os Estados Unidos, quase 90% das sementes lá são comercializadas com o tratamento, e a gente acredita que é uma tendência e a gente tem feito um grande esforço para isso, porque, de fato, ele melhora a margem, aumenta o faturamento. Então, eu comento aqui que é quase um mix de produto, a gente vende algo a mais. Então, é sim o foco da companhia, esse crescimento aí de vendas do TSI, nutrição de estimulantes. Obrigada, Marino. Pessoal, a gente recebeu bastante perguntas aqui, então nosso tempo está acabando. A gente agradece muito as perguntas que recebemos e nos mantemos à disposição aqui, equipe de RI, para responder eventuais dúvidas aí que não tenham sanadas aqui durante o call. Então, eu gostaria de passar a palavra agora novamente para o Marino, para suas considerações finais. Marino, pode prosseguir. Muito obrigado a todos que participaram aí da nossa apresentação de resultados. Agradecer de maneira muito especial todos os investidores, né, todos os nossos sócios aí que continuam acreditando na nossa companhia, nas nossas metas. A gente tem feito um grande esforço aí para honrar esse compromisso e fazer uma boa entrega de resultados para todos vocês. Muito obrigado. Obrigada a todos. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Boa Safra está encerrada. Podem se desconectar. Obrigada.